Hoje é o dia da minha apresentação, já treinei tudo que eu vou precisar falar. Espero que ninguém perceba meu nervosismo. Mas provavelmente vão. Eu sempre fico toda vermelha quando fico ansiosa, costumo tremer. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Certamente iriam me achar incompetente, estranha. Já sei, para não correr o risco disso acontecer, eu vou treinar mais um pouco a minha apresentação. A ansiedade é uma emoção importante para a nossa sobrevivência. Ah, não, eu gaguejei. Deus me livre acontecer na frente de todo mundo. Se eu apresentar esse trabalho, vou passar muita vergonha. Eu não vou conseguir, é melhor cancelar. Oi, pessoal, tudo na paz por aí? Eu espero que sim. Então, o transtorno de ansiedade social é conhecido no senso comum como fobia social. É um transtorno bastante prevalente e confundido como timidez, vergonha, mas não é um simples traço de personalidade. É um problema que gera muito sofrimento, prejuízos. Normalmente, quem tem ansiedade social está mais propenso a não se casar ou continuar em relacionamentos infrutíferos, ganham menos e também tem menos sucesso profissional em comparação a quem não tem o transtorno, né? Então, são pessoas que pautam suas escolhas muito baseado na sua ansiedade social e com isso tem uma vida muito aquém do seu potencial. Só um adendo, ansiedade social é algo normal, em algum grau, em alguma medida é útil, né, na nossa sobrevivência. Inclusive eu vou ler o depoimento de uma cantora, da Adele, né? Então, uma revista publicou um depoimento que ela compartilhou sobre a ansiedade que ela tem socialmente. Então ela fala, eu fico trêmula, tenho medo de me apresentar em público, fico apavorada. Teve um show em Amsterdã em que fiquei tão nervosa que fugi pela saída de emergência, eu vomitei algumas vezes. Em outra ocasião, em Bruxelas, vomitei em cima de uma pessoa. Simplesmente tenho que aguentar. Não posso sair de uma turnê. Tenho muitas crises de ansiedade, meus nervos ficam à flor da pele até que eu saia do palco. Não é um problema ser um pouco tímido ou extrovertido, sentir ansiedade social. É do ser humano o desejo de pertencer, de ser aceito socialmente. Ninguém gosta de ser criticado ou avaliado negativamente. Poucas pessoas gostam de se sentir o centro das atenções, né? Seria, inclusive, anormal durante uma apresentação, a pessoa estar falando em público e não sentir ansiedade social. Então, quase todos nós experimentamos ansiedade num primeiro encontro, numa entrevista de emprego. Somos seres sociais, faz parte da nossa herança biológica buscar por vínculos sociais. Então, é um aspecto, é um fator importante para a nossa saúde mental. Ter bons relacionamentos, relacionamentos de qualidade, é preditor de bem-estar. Então, para ser enquadrado no transtorno, é necessário que a pessoa atenda a alguns requisitos, preenche critérios apresentados no DSM-5. Né? O mais atual é o DSM-5-TR, que é um manual que nós profissionais de saúde utilizamos para estar fechando diagnósticos. Então, nesse manual tem uma lista com as características mais importantes de cada transtorno mental. Então, os sintomas eles devem ter uma intensidade, uma frequência, gerar sofrimento e prejuízo. Eu vou falar algumas características do transtorno, caso você se identifique. Não significa que você tenha, mas significa que você deve buscar a ajuda de um profissional capacitado para estar te avaliando. A característica mais marcante do transtorno é o medo de ser julgado ou avaliado negativamente pelos outros. Esse é o componente central do transtorno. E é um medo persistente, recorrente, incontrolável, irracional também, desproporcional à situação. Então a pessoa ela está conversando aqui com o outro e se gaguejar ou tremer, vai interpretar isso como algo terrível, visto que a pessoa pode perceber e ter pensamentos cujo conteúdo é sempre negativo. E é isso que torna as interações sociais repletas de ansiedade, desconforto, situações como pedir uma informação, impor limites,
até, né, comer na frente de outras pessoas, assinar um documento, urinar em banheiros públicos. Todas essas situações podem provocar ansiedade. Um outro sintoma bem marcante é a evitação. A pessoa evita por 2 principais motivos: para não sentir desconforto e para não correr o risco de se comportar de forma humilhante, embaraçosa e ser julgado em decorrência disso. Então, a evitação é um comportamento de segurança cujo objetivo é proteger a pessoa de um perigo que ela acha que vai ter que enfrentar. Então, às vezes, ela não vai conseguir evitar ou se esquivar de certas situações sociais. Então, elas têm que enfrentar. Elas suportam com um intenso sofrimento e desconforto. E, normalmente, após essa exposição, costumam reviver, repetir mentalmente tudo aquilo que disse, tudo aquilo que fez, ficam ruminando e buscando falhas. Inclusive, eu já falei sobre ruminação aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir depois. Eu li em um livro que a evitação é a melhor amiga da ansiedade e eu concordo completamente. Eu lembro uma vez que eu tive que apresentar um trabalho na Unifor, surpresa, era para uma outra pessoa do grupo apresentar, só que ela não pôde comparecer, aconteceu um imprevisto, e aí me convocaram para apresentar no lugar dela. E aí eu tive que apresentar esse trabalho, né, em um evento para pessoas totalmente desconhecidas. Foi no mesmo dia, então eu nem consegui me preparar. Eu tive que enfrentar com a cara e com a coragem. E ainda bem que eu fiz isso. Eu tava muito ansiosa, com medo de não dar certo, de não lembrar das coisas que eu tinha que falar, enfim. Devido à ansiedade também, de ter um branco ali durante a apresentação. Mas que bom que eu enfrentei, né? Eu lembro até hoje a sensação que eu tive, boa, né? De, poxa, dei conta, né? Dei conta do recado. O quanto que às vezes a gente se subestima, né? E às vezes a gente se surpreende também o nosso próprio desempenho em certas situações. Se eu não tivesse enfrentado, eu não teria experienciado essa sensação boa. Uma característica comum também em pessoas com ansiedade social é a ansiedade antecipatória. Então, muito tempo antes de um evento, costumam ter preocupações antecipatórias. A Maria, ela tem ansiedade social e próximo mês ela vai conhecer a família do namorado. Então, ela prevê que vai ficar muito ansiosa. E quando ela fica ansiosa, ela fica suando, fica toda vermelha. E aí tem o pensamento de que alguém pode perceber o nervosismo dela. E se perceberem o nervosismo dela, vão achar ela inadequada, estranha e, consequentemente, vai ser rejeitada. Claramente é um pensamento catastrófico. Ela sempre supõe que as pessoas vão pensar o pior. Não imagina que alguém pode ter um pensamento positivo sobre ela. Compreender que é normal se sentir ansiosa quando vai conhecer a família do namorado e até acolhê-la ali, né? Mas você percebe que é algo desproporcional à situação. Então, alguém pensar algo negativo a respeito dela é uma catástrofe, é algo terrível, né? É algo extremamente perigoso. Eu percebo que o julgamento que ela acha que vai receber do outro é o julgamento que ela faz dela mesma. Então ela pensa que ela é inadequada porque se sente ansiosa e pressupõe que as outras pessoas também irão achar ela inadequada por estar ansiosa. Existe uma atenção autocentrada, um foco em si mesmo. É como se a pessoa desse um passo para trás e se observasse, se automonitorassem, ficam hipervigilantes às sensações, às reações da ansiedade, tem uma postura autocrítica, se veem de uma forma negativa. Por exemplo, um professor, ele tem o transtorno de ansiedade social e ao observar um aluno dormindo, pode ter um pensamento: eita, minha aula, né, tá horrível, está extremamente tediosa, ou algum aluno sorriu, tá sorrindo de mim, certeza, está mangando de mim. Algumas características também podem estar presentes, como déficit nas habilidades sociais, então uma dificuldade de iniciar, manter e finalizar conversas, fazer pedidos, receber elogios, dizer não, impor limites.
tem uma certa dificuldade também em manter o contato, né? Sustentar o contato ocular. Normalmente falam baixinho, deixam de lado as próprias necessidades e costumam também ingerir bebida alcoólica antes de interação social, como forma de conseguir relaxar um pouco. O transtorno ele é mantido devido ao círculo vicioso. E o círculo vicioso do TAIS então tem uma situação, sei lá, apresentar um trabalho na faculdade. Essa situação, ela gera alguns pensamentos. Então, posso ter um branco, posso gaguejar, as pessoas podem rir de mim. E esses pensamentos, eles geram, né, a ansiedade e como resposta comportamental a evitação. Então, a curto prazo, a evitação ela vai promover um alívio momentâneo, mas a longo prazo, a ansiedade ela vai aumentar consideravelmente, uma vez que reforça a ideia de que apresentar é algo perigoso e aumenta também a propensão do indivíduo se esquivar, evitar no futuro, tornando cada vez mais inábil. Sobre o tratamento, muitos acreditam que buscar ajuda profissional é algo inútil, por relacionar a ansiedade social a uma parte inalterável da sua personalidade. Mas a ansiedade social, o medo de ser julgado pelo outro, é um sintoma, então é um transtorno, não é quem a pessoa é, né? E tem tratamento. E o mais recomendado é a terapia cognitivo-comportamental, e em alguns casos associada à medicação psiquiátrica. Eu vou falar brevemente o que acontece no tratamento. Então, o terapeuta ele vai ajudar o seu paciente a modificar os pensamentos inadequados que ele tem, né? Aqueles pensamentos que alimentam os sintomas. Então, o paciente ele vai aprender a relativizar o que ele pensa sobre ele, sobre os outros. E aliado a isso, existem técnicas de exposição. Então, o terapeuta e o paciente, eles elaboram uma lista hierárquica com todas as situações temidas. Então, tanto situações menos ansiogênicas até situações mais ansiogênicas. Estimulamos o nosso paciente a se expor gradualmente a essas situações temidas. Então, é através disso que o indivíduo ele vai se dessensibilizar, vai ocorrer a habituação dos sintomas ansiosos. Então, é um momento muito desafiador, inclusive, essa parte da exposição, onde o paciente ele tem vontade de desistir do tratamento, né, em vista do desconforto que sentem nessa exposição, mas cabe ao profissional a esclarecer, a explicar a lógica por trás dessa intervenção. É somente a partir da exposição que ocorre a remissão dos sintomas. Se expor às situações temidas é uma excelente oportunidade para testar as nossas crenças negativas, a perceber os resultados advindos de uma exposição. Quantas vezes a gente imagina que uma situação vai ser bem pior do que ela realmente é, como no caso lá da minha exposição. Eu imaginava que iria ser um fiasco e a realidade se mostrou totalmente contrária. Tem até aquela frase, né? Sofremos mais na imaginação do que na realidade, e é muito verdade isso. Mas a gente só vai se dar conta quando a gente se expõe, né? E mesmo que não tivesse ocorrido dessa forma, né? Que minha experiência tivesse sido negativa, ainda assim é uma oportunidade, porque não seria o fim do mundo. Se você conhece alguém com ansiedade social, me encaminhe este vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até o próximo. Beijo!